Olá, pessoal! Então, agora, iniciando o nosso semestre, disciplina de estágio 1. Primeira questão, então, nós temos que ver duas coisas: a ementa da nossa disciplina e o regulamento dos estágios. Como é que a gente vai, operar a partir de agora nas disciplinas de estágio? Por que eu falo isso, Porque nós estamos começando uma empreitada, que são os estágios. Então, esse é o primeiro estágio dos 4 estágios. Então, eu vou falar um pouquinho, sobre o regulamento dos estágios também. Então, antes de entrar na ementa dessa disciplina, que é a disciplina de estágio 1, especificamente, eu vou falar do regulamento dos estágios. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Kelly Palhosa e vou trabalhar com vocês na disciplina de estágio 1, que é a disciplina que vai tratar da exploração da realidade escolar. Então, na disciplina de estágio 1, vocês vão trabalhar muito em cima da pesquisa do entorno da escola, Então, onde fica essa escola? Por que essa escola tem esse nome? Qual é a clientela dessa escola, Quais são os alunos que frequentam essa escola? Da onde eles vêm, De que bairros eles são? Se a escola é uma escola da região urbana, de que bairros que esses alunos vêm? Se essa escola é uma escola da região rural, Esses alunos, eles vêm também da zona urbana ou eles são todos da região rural mesmo? Outra questão, como é essa escola? Qual é a estrutura dessa escola? Essa é uma escola antiga? Essa é uma escola com uma estrutura mais nova, mais recente? O nome dessa escola, A gente sabe que a escola ela deve ser uma escola laica, Sem nenhuma forma de proselitismo, isso está lá na legislação. Por outro lado, a gente sabe que há escolas com nome, inclusive nome de santas, Aqui em Pelotas há uma escola com o nome Nossa Senhora de Lourdes. E dentro da escola, inclusive, tem um lugar onde aparece a santa, Nossa Senhora de Lourdes. Então, como é que funciona essa questão, A escola tem que ser um espaço, Sem nenhuma forma de proselitismo. Então, assim, como é que funciona essa questão dessa escola? Qual o nome da escola? Esse nome é advindo, Por exemplo, às vezes tem um nome da escola lá, Doutor Cassiano, E por que o nome da escola é Doutor Cassiano? Então, vocês vão pesquisar por que o nome da escola é esse nome, Que é dado para a escola. A pesquisa também da coordenação pedagógica, Então, pesquisar quem está na coordenação pedagógica dessa escola, Porque a escola, ela tem toda uma regência, ela tem toda uma organização, Tem a direção da escola, tem a vice-direção da escola, tem a sala de sóia. Então, a escola, ela tem toda uma administração com seus setores, sua organização, os professores. Então, tem toda uma estrutura dentro da escola. Esse é o estágio 1. O estágio 1 de vocês é no 5º semestre. É muito importante dizer para vocês que o curso de licenciatura em filosofia à distância não acontece da mesma forma que o curso de licenciatura presencial. Se vocês forem fazer o estágio no curso presencial, são 3 estágios. À distância são 4 estágios, Então, os estágios são diferentes. Vocês têm lá o 2º estágio. O 2º estágio acontece no 6º semestre. No 6º semestre, vocês vão ter o estágio 2, onde vocês vão assistir às aulas de filosofia. Então, vocês vão sentar lá no fundo da sala, Vão ficar lá quietinhos, boquinha fechada, só assistindo às aulas de filosofia. E qual é a ideia, desse estágio 2?
é justamente vocês conseguirem entender qual é a metodologia do professor ou da professora titular da disciplina de filosofia. Conseguirem entender como o professor trabalha, como ele desenvolve os conteúdos, qual é a receptividade dos alunos frente à metodologia adotada pelo professor ou pela professora titular. Então, com isso, vocês vão conseguir entender como se dá, né, toda essa atmosfera aí, toda essa forma, né, de trabalho, esse processo de ensino-aprendizagem. No estágio 3, que é lá no 7º semestre, aí sim vai acontecer a regência de classe. Aí é quando vocês, após ter realizado a pesquisa de entorno no estágio 1, após ter assistido às aulas de filosofia no estágio 2, no estágio 3, irão então assumir a autonomia dessa turma e irão realizar o estágio de docência, que é um estágio individual. Então, vocês irão sozinhos, sem a ajuda do professor ou da professora titular, individualmente assumir a autonomia dessa turma. Então, vocês vão realizar o estágio de vocês, ministrar as aulas individualmente. Quais os conteúdos? Os conteúdos são os conteúdos repassados pela escola parceira. Então, o professor ou a professora de filosofia vai dizer quais os conteúdos que vocês devem desenvolver durante o estágio. Qual é o período? É o período de um semestre ou um trimestre, dependendo qual a instituição que vocês vão ali, né, tá trabalhando enquanto parceiro. Quem tiver instituído a parceria com o IFSUL, vai ser um período. Quem estiver instituído uma parceria com uma escola estadual de ensino, vai ser outro período. Quem tiver instituído a parceria com a escola municipal de ensino, provavelmente vai ser um outro período. Então, depende aí, né, qual a escola que vocês vão ter escolhido como parceiro. O que é importante frisar? Vocês vão realizar o estágio sempre numa instituição de rede pública, tá? Sempre vai ser numa instituição de rede pública, seja ela municipal, estadual ou federal. Outra coisa que é importante, né, frisar, prioritariamente, né, ensino médio, mas vocês podem também realizar o estágio nas séries finais do ensino fundamental, né? Então, se tiver filosofia lá nas séries finais do ensino fundamental, vocês também podem, né, realizar o estágio de vocês. Turmas de EJA, né, pode ser também realizado o estágio. No estágio 4, lá no 8º semestre, é o momento em que vocês vão realizar esse estágio de síntese. É onde vai ser escrito o artigo final, né? O que no bacharelado é chamado, né, de TCC, trabalho de conclusão de curso. Na licenciatura, né, a gente vai chamar do artigo final. Então, vocês vão realizar essa escrita a partir da prática da regência de classe. Vocês vão escolher um conceito que mais chamou a atenção durante a prática em sala de aula, e aí vão escrever um artigo científico refletindo sobre essa prática. Então, vamos pensar que durante a prática em sala de aula, o que mais chamou a atenção foi a falta de disciplina dos alunos, a falta de interesse. Digamos que, enquanto vocês estavam querendo realizar o estágio, os alunos ficavam muito tempo, os alunos lá do ensino médio, ficavam muito tempo olhando no celular. Então, vou pensar o celular agora, porque tem essa questão, né, da proibição de usar celular. Então, a partir disso, vocês podem, né, escrever o artigo de vocês em cima da questão da falta de disciplina, ou a questão da autonomia, né? Ou a questão da liberdade.
Então, isso vocês escolhem um conceito, né, que mais chamou atenção durante a prática, né, lá da sala de aula, a regência de classe, e a partir dessa prática em sala de aula, vocês vão desenvolver esse artigo. Vamos pensar qual autor ou autora, né, que mais contribui para pensar esse conceito, né, por exemplo, liberdade em Hannah Arendt, né, ou a questão da autonomia em Kant, questão da disciplina em Michel Foucault, enfim. Bom, dito isso, eu já falei um pouco sobre a questão dos estágios, então vamos falar um pouquinho especificamente sobre o estágio 1, que é a disciplina que a gente vai trabalhar nesse semestre. Então, nesse semestre, vocês vão trabalhar a disciplina de estágio 1 comigo, tá? Nós vamos trabalhar especificamente a disciplina de estágio 1. E como nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a partir de alguns conceitos. Bom, primeiro, né, eu sei que vocês gostam muito de saber como funciona a avaliação. Então, eu já vou disparar falando da avaliação. A avaliação vai ser uma entrevista lá na escola parceira. Então, vocês vão lá na escola parceira, vão realizar uma entrevista na escola parceira. E vão também escrever um relatório sobre a escola, fazer toda uma pesquisa sobre a escola, tá? Tudo isso vai ser feito a partir de um modelo de entrevista que eu vou postar aqui no E-Aula e a partir de um modelo de relatório que eu vou postar aqui no E-Aula. Mas antes disso acontecer, para vocês poderem ir lá na escola parceira e instituírem essa parceria, vocês vão precisar de algumas coisas. Primeiro, vocês vão precisar de uma carta de apresentação. Essa carta de apresentação, ela precisa de uma apólice de seguros. O que é uma apólice de seguros? É um documento, tá? Que tem uma apólice, um númerozinho ali, que aparece que vocês estão assegurados por uma apólice que se acontecer alguma coisa lá na escola parceira, ou nesse trajeto até chegar na escola de parceira, vocês recebem um valor ali para ajudar, né? Por exemplo, estou lá na escola parceira realizando a minha atividade e de repente eu caí e me machuquei, tá? Então vocês podem acionar essa apólice de seguros e receber essa indenização. Então isso tudo precisa ser assegurado. Não é porque a professora da disciplina de filosofia falou, não. É porque vocês são alunos de uma instituição federal, onde vocês precisam estar assegurados para adentrar essa instituição, essa escola parceira. Isso tudo é muito importante, pessoal. Isso tudo é uma situação bastante burocrática, mas também é importante para assegurar que vocês tenham essa segurança, caso aconteça algo, tá? Então, assim, prestem muita atenção no ambiente virtual de aprendizagem. Olhem a apólice de seguros, que vai estar postada aqui no ambiente virtual de aprendizagem. Imprimam a carta de apresentação. Coloquem o nome de vocês, o número de matrícula nessa carta. Ali embaixo vai ter a minha assinatura digital, que eu coloco pelo SouGov, que é o sistema eletrônico. Essa assinatura digital, ela está assegurada também, ela está tudo direitinho dentro dos conformes, como tem que ser institucionalmente. Então, prestem atenção, não cheguem na escola parceira sem a carta de apresentação. Façam direitinho, de acordo com as orientações que vêm sendo dadas a partir de agora, aqui, virtualmente. E quando vocês tiverem alguma dúvida, tirem as dúvidas pela webconferência ou pelos fóruns que eu vou abrindo aqui pelo ambiente. Isso é muito importante. Outra questão. Os conteúdos que a gente vai trabalhando por aqui, tá, pessoal? Os conteúdos que a gente vai trabalhar na disciplina de estágio 1, eles são, de alguma forma, conteúdos que vão contribuir para vocês mais tarde, depois, quando vocês estiverem realizando o estágio de vocês poderem observar o que acontece na sala de aula
e também começarem a desenvolver um olhar mais aguçado para essas questões. Questões de gênero, questões que envolvem o corpo, questões da pedagogia da autonomia do Paulo Freire, questões que envolvem a violência contra a mulher, questões que envolvem inclusão e acessibilidade, questões que envolvem pequenos transtornos mentais. Por exemplo, aqui eu vou colocar para vocês em uma das nossas aulas, eu vou colocar para vocês um vídeo de um desenho infantil que é do Ursinho Pooh. E aí eu vou fazer uma pequena análise desse desenho infantil, Ursinho Pooh, colocando uma observação sobre cada um dos personagens. Como a gente poderia analisar o Ursinho Pooh, como a gente poderia analisar o Tigrão, para a gente perceber, fazendo uma analogia, como cada pessoa é diferente e como cada um tem o seu ritmo. Então, de repente, na sala de aula, uma criança é mais agitada e, num primeiro momento, uma pessoa já vai dizer, ai, tem TDAH. Não, pessoal, não necessariamente aquela criança tem TDAH. Aquela criança, ela simplesmente está agindo daquela forma. Para dizer que aquela pessoa, aquela criança ou aquele adolescente tem TDAH, ele precisa ir para um profissional da área da saúde, ser feito um diagnóstico e só depois de ter um diagnóstico começar a fazer um tratamento para TDAH. A gente não pode simplesmente sair naturalizando e diagnosticando as pessoas. E também, se isso acontecer, se de fato esse adolescente ou essa criança tiver um diagnóstico, aí a gente precisa saber lidar com as diferenças. Porque se por um lado, na sociedade, a gente gosta tanto, né, de dizer que é legal ser diferente, por outro lado, a sociedade tem uma dificuldade muito grande de lidar com a diferença, né? Então, é importante a gente parar de julgar e respeitar as diferenças. Então, um pouco sobre isso, assim, né, sobre essa importância, né, de saber lidar com as diferenças e também não julgar o outro, né. Então, esse espaço da nossa disciplina de estágio 1 também vai ser um espaço de lidar com temas, né, que contribui para pensar o espaço da sala de aula como um espaço inclusivo, um espaço de acessibilidade, um espaço para conseguir, né, trabalhar com a questão do gênero, do corpo, pensando o corpo também como um corpo também não binário, porque a gente consegue perceber, né, que cada vez mais, né, no momento que a gente vive, o corpo é também um corpo não binário. E eu vou apresentar para vocês um projeto que quem não conhece ainda, né, é o projeto Human, que é o projeto de um francês, que ele foi visitar vários países, e ele defende que o que aproxima as pessoas é justamente os sentimentos, muitas vezes as risadas, as angústias, inclusive as lágrimas. Então, o que nos aproxima acaba sendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então, embora a gente seja diferente, né, em raças, no formato do corpo, né, e em nacionalidade, nós temos outras coisas que nos aproximam, embora a distância física. E aí nós vamos lidar com essas questões também. E aí eu vou postar, outra coisa que eu vou postar para vocês, que eu gosto muito, que já é um filme antigo, mas eu penso que tem muito para contribuir e agregar, é um vídeo de divulgação de um livro de uma filósofa brasileira, Márcia Tiburi, que ela fala sobre o livro dela, Como Conversar com o Fascista.
E esse Como Conversar com Fascista vai tratar muito sobre esses nossos pequenos fascismos do cotidiano. Então, como conversar com fascista não é sobre como conversar com um Hitler, né? Ou um Mussolini, não é isso. É como conversar com esses nossos pequenos fascismos do cotidiano. Às vezes a gente tem dificuldade de conversar com uma pessoa só porque ela é de uma religião diferente do que a nossa, porque ela pensa alguma coisa diferente do que a nossa, porque ela tem uma posição política diferente do que a nossa. E às vezes, essa dificuldade de conversar com a pessoa diferente é o que acaba, né, criando esse vácuo. E a gente não deve ter dificuldade de conversar só porque pensa diferente. Muito pelo contrário, debater é justamente isso. A gente debate ideias. E as ideias, é importante inclusive que as ideias sejam diferentes, para agregar no debate. Só que a gente debate ideias, né? A gente não briga com as pessoas por causa das ideias diferentes, né? O que a gente faz, né, num argumento? A gente tem um argumento que é construído de premissa, e a gente vai construindo, né, esse argumento a partir das premissas. Então, a gente pode ir construindo argumentos, não tem problema nenhum da gente pensar diferente. O problema é quando as pessoas começam, né, a criar um discurso de ódio e dizer que esse discurso de ódio faz parte da sua liberdade de expressão. E isso é totalmente diferente, né? A tua liberdade de expressão, ela vai até onde começa, né, a agredir a liberdade da outra pessoa. Então, a gente vai, né, conversar muito sobre essas questões na disciplina de estágio 1. Até porque é quando, né, vocês de fato vão readentrar esse ambiente, né, da escola. Todos nós passamos pela escola, né? Todos nós, para estarmos aqui na universidade, passamos muito tempo na escola. Todos nós sabemos muito bem o que é uma escola. Nós só vamos, de certa forma, rememorar, né, o que é estar numa escola. Quem não está, né? Porque muitos aqui eu sei que são professores de outras disciplinas ou trabalham em escolas, então tem já essa convivência no ambiente escolar. E os que não estão tendo essa convivência vão rememorar o que é estar dentro de uma escola, né? Bom, pessoal, então eu desejo a todos vocês ótimos estudos e até o nosso próximo encontro. Um abraço.